Fala pessoal, então vamos, fazer mais um contexto bíblico. 2 Coríntios, a partir do capítulo 7, vai falar, que Deus é que consola o abatido. Então Paulo começa a dizer, que quando eles estavam ali na Macedônia, que era uma região grega, eles, foram muito atribulados e eles temiam mesmo, até mesmo, a perda da vida deles. Foi uma tribulação tremenda. Então, Deus consolou a eles quando Tito chegou ali no local. E Tito, falou que tinha muita saudade de Paulo, e ele vai dizer assim, Paulo dizendo, olha, gente, mesmo que vocês tenham entristecido muito, assim, com a minha primeira carta, ainda assim, essa tristeza provocou em vocês, produziu em vocês, olha, dedicação, defesa própria, indignação, temor, saudade, anseio por ver a justiça estabelecida. Então, esse foi um arrependimento verdadeiro, que o povo de Corinto teve. Então, assim, Paulo ele dá glória a Deus por isso, porque eles tiveram um bom entendimento da exortação, da palavra dura que Paulo lançou ao povo de Corinto em sua primeira carta. E Tito, vai dizer que ele muito se alegrou com esse arrependimento. Depois, Paulo agora vai falar para os irmãos, instruindo sobre o contribuir generosamente. E vai falar que o povo da Macedônia era um povo assim de extrema pobreza. Eles eram muito pobres, mas da sua muita pobreza, eles pegaram o seu melhor e deram como oferta generosa para Paulo, para que ele pudesse fazer suas viagens missionárias. Então fala assim que o povo da Macedônia, eles estavam sofrendo tribulações, eles eram extremamente pobres, mas ainda assim eles contribuíram, Eles tiveram uma rica generosidade. Eles contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens e fizeram acima disso ainda. Ou seja, alguns deram o que tinham, outros já deram até o que não tinham, até o que não podia se dar. Então, Paulo usa esses irmãos como exemplo ali para o povo de Corinto. E vai dizer assim, olha, eles nos solicitaram para participar dessa assistência. A iniciativa partiu deles de contribuir. E ele vai dizer assim, olha, eles tiveram essa iniciativa e da mesma forma, vocês façam igual a eles. Tenham esse princípio para poder contribuir com a obra do Senhor, para poder contribuir com algo relevante que Deus está fazendo aqui na terra. Então, Paulo vai dizer assim, olha, eu não digo isso para vocês como uma ordem. Isso não é uma ordem vocês contribuírem, mas é para provar a sinceridade do vosso amor. Olha como que é forte isso. Paulo diz, olha, isso não é uma obrigação, irmãos, mas é para provar a sinceridade do vosso amor. E prova como? Você entregando um bem material, porque às vezes a gente se apega tanto a um bem material, isso é tão importante para a gente leva tão a sério as coisas materiais que a gente tem e talvez não leva a Cristo a sério, não valoriza tanto a Cristo. Então, Paulo ele faz essa comparação e o contribuir é uma prova do nosso amor. Olha como que é forte, irmão. Pensa só, cara. Então, ele vai completar dizendo, olha, Cristo, ele sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses enriquecidos na sua pobreza. Meu conselho é que façam as vossas contribuições, que desde o ano passado vocês foram os primeiros a contribuir e também a sugerir o plano de cooperação. Então, o próprio povo de Corinto já tinha iniciado esse plano de cooperação, o contribuir, mas eles pararam. Então, agora Paulo vai dizer assim, gente, eu vou pegar os irmãos da Macedônia como exemplo. Esses são povos que eles nem são judeus, cara, mas eles estão transbordando de alegria no ofertar. Então seja como essas pessoas, porque eles são um modelo a ser seguido. Então, Paulo dizendo, olha, agora pois completa a obra, essa obra que Deus iniciou na vida de vocês, de acordo com os bens que vocês possuem. Faça o segundo o que vocês possuem e não o que vocês não possuem. Embora os irmãos da Macedônia deram uma oferta até além do que eles podiam, Paulo está dizendo, olha gente, não dá o que vocês não possuem não. Se não tiver, não tem problema, cara. Mas se vocês tiverem, dê generosamente. Mas que haja equilíbrio nisso. Ele fala para haver equilíbrio. Não precisa ser exagerado, não precisa vender minha casa para dar de oferta, né?
Se você quiser dar, não tem problema não. Mas a questão é assim, você não precisa ser exagerado nisso, você precisa dar algo generoso, é algo que realmente vai ser algo que você vai dizer assim, ou eu até não podia dar isso eu poderia comprar tal coisa com isso, mas eu quero fazer de forma generosa. Às vezes eu vou abrir mão de comprar algo para mim, um calçado para mim, mas eu vou dar isso de oferta para o Senhor, e isso é uma oferta generosa. E ele cita, né, um texto das Escrituras que eu sempre gosto de ressaltar, que ele vai dizer, olha, o texto da Escritura diz assim, quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele falou para haver equilíbrio, não só no que você está dando, mas para haver um equilíbrio na contribuição entre os irmãos. Que não seja só 1 ou 10 irmãos que contribuam, mas toda a congregação tenha o princípio de estar contribuindo. Então Paulo ele dá esse alerta para o povo de Corinto. E ele vai dizer, olha, sobre o zelo na coleta, nas ofertas. Eu agradeço a Tito por ele ter a mesma dedicação por vós. Ele foi aí com entusiasmo para visitar vocês. Enviamos também o irmão que é recomendado por todas as igrejas no serviço do evangelho. Não fala que irmão que é esse, mas fala que ele foi enviado para essa missão, do contribuir, ensinar o contribuir para os irmãos. Estamos cuidando para administrar essa generosa oferta, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Olha só, velho. Paulo ele diz assim, a nossa prestação de conta não é somente para Deus, mas também é para os homens. Né? Paulo ele fazia questão, olha, eu quero que todo mundo saiba onde está sendo investido esse dinheiro, para que ninguém venha ter alguma dúvida. Não tem problema algum você prestar contas. Prestar conta, eu acho bonito porque assim, o centurião, quando ele faz aquela comparação com Cristo, olha, eu sou um homem sujeito às mesmas autoridades, então se o Senhor liberou uma palavra, é porque essa palavra vai acontecer, ou seja, o centurião comparou com, dizendo assim, no mundo há isso aqui, há uma obediência. Então, no mundo espiritual, há algo maior ainda. Então, quer dizer que se no mundo nós temos prestações de conta, você vai ver na área pública, né? Existe prestação de contas. Então, por que não ter na obra do Senhor a prestação pública? Entende? Então, Paulo ele vai ressaltar isso, né? Nós estamos cuidando para administrar essa generosa oferta, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante aos olhos dos homens. Preste bem atenção nisso. Manifesta a esses irmãos a prova do amor que tendes. Ele vai falar sobre Tito, né, que é o companheiro dele, e quanto aos outros irmãos, para que eles possam receber esses homens. Paulo dá instrução para que o povo de Corinto receba os irmãos que estavam com Tito e o próprio Tito, né, para que assim receba ele com amor, trate ele bem, né, como se fosse o próprio Paulo. Ele vai dizer isso. E vai dizer também, ofertem generosamente na vida deles também. A oferta, né, seria para Paulo fazer as viagens missionárias aqui, mas Paulo está dizendo, ofertem generosamente na vida desses irmãos também. E continua dizendo, olha, aos coríntios estavam dispostos a ajudar os santos. A Acaia está pronta para poder contribuir, ou seja, a região da Acaia está pronta para poder contribuir. Vossa dedicação tem incentivado a muitos outros. Quando formos, estejam preparados para ajudar alguns macedônios, ou seja, quando Paulo resolvesse, né, voltar ali a Corinto, que eles estivessem preparados para poder estar ajudando os macedônios, aqueles mesmos que ajudaram com ofertas, né? Mas Paulo disse que eles eram extremamente pobres. Então Paulo também queria levar uma oferta ali para eles, entende? Então ele estava dizendo para o povo de Corinto, prepare essa oferta para eles. Não nos deixem envergonhados por depositarmos essa confiança em vocês. Ou seja, gente, nós estamos contando que vocês vão contribuir. É o que Paulo está dizendo. Não deixa a gente decepcionado. Já separa essa oferta aí. Deixa de pagar o gás. Aliás, né? E, sim, e deixa de comprar coisas supérfluas para poder estar abençoando os irmãos ali macedônios. Pronto. E ele vai dizer, olha, seja uma oferta generosa, gente, não seja algo arrancado da avareza, ou seja, não seja algo que vai lhe custar. Sabe, se você tá pesaroso em entregar sua oferta, tipo, olha, eu ia comprar aquele tênis, seguindo o mesmo exemplo, e eu quero muito esse tênis, então compra o tênis. Se aquilo vai te custar, se aquilo, tipo assim, tá magoando demais seu coração, você tá dando, tipo assim, pô, por que eu tenho que dar?
Não, faça isso de coração aberto, né? Eu escolho abrir mão. Assim como Cristo, ele escolheu morrer por nós. Ele escolheu, cara, ele se entregou. Então, da mesma forma, a gente escolhe ofertar. Aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade da mesma forma colherá fartura. Cada pessoa, ela coopere e contribua conforme o seu coração, né? E Deus ama quem contribui com alegria. Deus, ele é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda obra. Porque está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Ou seja, a nossa oferta é algo que pode ser eternamente reconhecido. Lembra daquela mulher que ela derramou perfume aos pés de Jesus e Jesus vai dizer que eternamente aquela atitude daquela mulher seria lembrada. Então algo semelhante acontece conosco quando a gente doa dos nossos bens aos necessitados. Talvez isso não vai estar escrito num livro, talvez as pessoas não vão saber, mas no livro da vida está escrito. A Bíblia diz que tem um livro sendo escrito ali pelo Senhor sobre cada das nossas atitudes, e as atitudes de ajudar o necessitado, elas vão ser eternamente gravadas. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Quem é que dá semente ao que semeia? É Deus. E quem é que dá pão ao que tem fome? É Deus também. Então ele vai fazer com que desenvolva os frutos dessa nossa fidelidade, né? Seremos enriquecidos em todas as áreas da nossa vida, a fim de que nós possamos ser generosos em toda ocasião. Com a contribuição, nós produzimos várias expressões de louvor a Deus. Olha, o contribuir, Paulo fala que é muito séria essa questão de contribuir. São expressões de louvor a Deus, e ele vai dizer, e vai dizer mais ainda, o dom de, ele vai dizer, melhor dizendo, vou reformular, o contribuir, ele é um dom, ele é o maior e mais indescritível dom, é um serviço ministerial. Aquela pessoa que Deus ele faz dela um empresário ou uma empresária e ele oferta na casa do Senhor, esse é um ministério que essa pessoa está exercendo. E qual que é o ministério? Ofertar na obra do Senhor. Esse é um grande ministério e esse é o maior. A Bíblia vai dizer, vai ser exagerado. Paulo vai dizer, é o maior e o indescritível dom. Não tem como comparar como que é grande esse dom. E ele vai, né, para a gente fechar já essa segunda parte, vai dizer assim, Paulo dizendo, olha, muitos contestaram a autoridade dele, né, e Paulo está dizendo assim, olha, muitos estão dizendo que eu sou humilde, né, face a face, mas agora quando eu estou escrevendo minhas cartas, eu sou ousado. Então, Paulo vai dizer assim, olha, eu espero não ter que ser ousado quando eu estiver junto com vocês, né? Nós não lutamos segundo os padrões desse mundo. As armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, eu não estou querendo ser bravo com vocês, eu não estou querendo exigir honra de vocês, eu só estou dizendo que eu vou ser bravo, eu vou ser bruto nas guerras celestiais. Em guerra terrena, não. O negócio é que são guerras celestiais. Então, eu não preciso, ser ousado, ser exigente, falar de uma forma mais dura com vocês face a face. Eu preciso pregar o evangelho. Dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, olha, eu quero, as armas que Paulo está dizendo, olha, eu quero convencer vocês que esses pensamentos carnais, eles não é nada. Sabe, eu quero fazer vocês obedecerem a Cristo. Obedecer a Cristo. Então, a rebeldia não é algo que vem de Deus. Então, isso não provém de Deus. Isso é algo que eu quero ensinar para vocês, que vocês não devem se tornar rebeldes, mas vocês devem se tornar obedientes ao Senhor. E isso é que importa. Assim que forem obedientes, estaremos prontos para repreender qualquer atitude rebelde. Ou seja, você vai ver assim que como que alguém que não tem paciência com as pessoas, ela vai querer ensinar alguém que não tem paciência.
Como que alguém que conta mentiras vai querer ensinar um mentiroso? Como que alguém que é carnal vai querer ensinar coisas espirituais? Como que alguém que comete adultério, que olha de forma impura para algumas irmãs, está querendo ensinar sobre moralidade e está querendo ensinar sobre casamento? Não faz sentido. Então, antes, Paulo está dizendo, nós precisamos ser obedientes ao ponto da gente repreender qualquer atitude rebelde. Não adianta nada você dizer assim, tá chegando atrasado no culto, sendo que a gente chega atrasado também. Então, antes a gente tem que ser obediente, para depois repreender atitudes rebeldes. A autoridade que eu tenho em Cristo é para edificar e não para destruir. Então, não tem que ficar apontando falhas, né, erros, isso o mundo já faz. Agora nós temos que anunciar as boas novas, edificar as pessoas. Alguns dizem que a pregação de Paulo era desprezível e suas cartas eram duras e exigentes. Então Paulo diz para essas pessoas, olha, saiba que a gente vai ser bem duro com essas pessoas quando a gente chegar. Para essas pessoas a gente vai ter uma dureza, porque agora essas pessoas estavam duvidando que Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo. Aí agora Paulo toma uma atitude diferenciada. Aí agora ele se permite, olha, as nossas lutas não são terrenas. Nossas lutas, elas são nas regiões celestiais. Mas eu vou dizer uma coisa, tem gente aí que está duvidando que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo. Acha que nossa pregação é desprezível e a gente é duro demais em cartas. Espera aí, deixa eu face a face falar com essas pessoas. E Paulo diz, olha, não nos vangloriamos do trabalho feito por outros. Ou seja, Paulo ele sempre iniciava nas cidades onde ele passava, ele iniciava um trabalho, ele não pegava um trabalho e continuava. Não era por vaidade nem nada, mas ele não queria colocar um fundamento sobre outro fundamento. Se você já está fundamentado sobre um tipo de aprendizagem, Paulo não se atrevia a querer colocar outro por cima, mas ele fazia questão de começar algo e ensinar do zero, para que a pessoa ela realmente entendesse a mensagem que ele carregava, porque ele entendia que ele carregava uma mensagem. Quem se gloriar, que se glorie no Senhor. O Senhor é que escolhe quem ele aprova. E aqui nós encerramos essa segunda parte e já já a gente volta.